Globo Esporte, oferecimento FAM, ensino à distância em todo o Brasil, matrícula grátis, inscreva-se já. Oi, gente, muito boa tarde para vocês. Globo Esporte chegando. O Paysandu viaja hoje à tarde para Tucuruí. Amanhã o Papão estreia na Copa do Brasil contra o Independente. E ontem, no último treino em Belém, todas as atenções para o artilheiro do último Repá. O nome do Repá mostrou bastante humildade ao falar sobre o clássico. O cara do jogo foi todo mundo junto, a equipe toda, nosso torcedor que fora de campo nos apoiou do começo ao fim. E a gente, tem muitas pessoas por trás da gente que não está jogando, mas o importante foi o grupo todo. Raí foi contratado como lateral esquerdo no início do ano, depois de uma boa temporada pelo Sampaio Corrêa. Em Belém, o versátil maranhense vem jogando no meio de campo. Com o pé esquerdo, oportunismo para fazer e um chute calibrado para fazer o outro gol. Fazer gol, primeira vez que estou fazendo 2 gols no clássico. Aproveitando o bom clima, depois de eliminar o maior rival da Copa Verde, agora o Paysandu vai focar na estreia da Copa do Brasil. E não interessa se é jogando no meio-campo ou na lateral. Raí quer mesmo é estar entre os titulares. O professor Dado, a gente não teve a conversa ainda com ele, mas dependendo se o Lucas, se eu vou para o meia, se eu vou para a lateral, pega na mão do professor Dado, que ele é inteligente, sabe o que ele faz. É importante que eu estou no meio da turma lá. Em Tucuruí, um adversário regional e bem conhecido, o Independente. Porém, eles nunca jogaram na Copa do Brasil. O Papão já está invicto há 21 jogos. Contra o Galo, o plano é aumentar essa conta. Vitória do Papão por 2 gols de diferença elimina o jogo da volta. Esse é o nosso objetivo, né? Se isso for possível, se conquistarmos a vitória com a superioridade de gols acima de 2 gols, a gente vai ficar muito feliz, mas o intuito é de ir para lá, de vencer, respeitando a equipe do Independente, mas de vencer. Se for possível eliminar na primeira partida, amém. Se não, que possamos trazer uma grande vantagem para o segundo jogo aqui na Curuzu. E a CBF confirmou ontem a antecipação da primeira partida entre Paysandu e Gama pela final da Copa Verde. Ao invés da quarta-feira, dia 4, as duas equipes vão se enfrentar no dia 3, terça-feira, às 8h30 da noite, no Mangueirão. O segundo jogo está mantido aí para o dia 11, no Distrito Federal. E o Remo chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro. Amanhã o Leão decide uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil contra o Vasco. Mas a saída da Copa Verde ainda não foi esquecida pelos jogadores. Pelo Remo, a insatisfação pela eliminação na Copa Verde ainda é assunto entre os jogadores. Esse ano ser eliminado pelo nosso rival da maneira que foi, para mim é um sentimento de insatisfação muito grande. Eu queria muito estar levando esse clube para mais uma final. Mas infelizmente acontecem algumas coisas aqui no futebol que a gente não pode prever. Sem a Copa Verde, o Remo foca agora na Copa do Brasil. Mas para se manter vivo na competição, o Leão não vai ter vida fácil. Precisa vencer o Vasco, que não perde desde novembro do ano passado e tem uma invencibilidade de 22 jogos. Todos nós sabemos que vai ser difícil, jogando nos seus domínios, jogando com uma equipe que já foi que está na final do Campeonato Carioca. Mas nós temos condições sim, se nós entrarmos dedicados, se nós jogarmos a cada centímetro por uma bola, a cada lance como se fosse o último jogo da nossa vida, acredito que a gente tem plenas condições. Mas para o jogo de amanhã, o técnico Marcelo Veiga tem problemas. O lateral esquerdo, João Vitor, o volante Yuri e os atacantes Silvio e Luiz Carlos sequer viajaram com a delegação. O Imperador, que deixou o Repá com muitas dores no joelho, sofreu estiramento nos ligamentos e deve ficar fora por pelo menos 15 dias. Em compensação, o volante Lucas Garcia, que não estava inscrito na Copa Verde, é nome certo no meio-campo. Assim como o lateral esquerdo, Fabiano, que vai estrear logo em um jogo importante. A expectativa é a melhor possível, o jogo lá vai ser um jogo difícil, sabemos a qualidade do time deles, mas nós vamos fazer nosso trabalho, vamos desempenhar um bom trabalho lá. E a partida entre Vasco e Remo será transmitida ao vivo pela TV Liberal amanhã, logo depois de Velho Chico. Esse é o clima do clássico Repá, o clássico Remo e Paysandu. Ele segue a final!
O primeiro encontro entre as duas equipes foi em 1914. Os jogos que marcaram a história do clássico estão registrados nos jornais da cidade e na memória de quem esteve no estádio. O Repá é o clássico mais disputado do mundo inteiro. Isso já testaria a importância e a dimensão que o futebol do Pará ganhou com esse clássico. É um clássico que está sempre se renovando, o entusiasmo não decresceu, pelo contrário, aumenta. E dia de Remo Paysandu é um dia diferente na vida da cidade. Mas a partir de 1976... o Pará passou a ver o Repá de outra forma. A TV Liberal, a partir do momento que nasceu, também colaborou muito para a difusão do espetáculo, valorizando as imagens e dando ao espectador a ideia exata do que acontecia dentro do Mangueirão. Tantas histórias, tantos jogos aqui na Liberal. O espetáculo começou no Mangueirão. O camarote, a TV da sua casa. 1979, estreia de Dadá no Paysandu. 64 mil pessoas no Mangueirão, que era bandola, recorde de público do estádio. Bira marcou para o Remo e surpreendeu. Ele prometeu o gol sossega Leão. Aí eu fiz uma aposta com ele que eu ia fazer o gol sossega Dari. E eu humildemente aceitei o abraço dele, só que no ouvido dele eu falei assim, ó, eu vou fazer o meu também. Aí cheguei, no segundo tempo, fiz o gol do empate, saí correndo, abracei ele também. O clássico que faz multidões enfrentar qualquer dificuldade para chegar ao estádio teve outros grandes nomes do futebol brasileiro. Chico Espina teve participação importante no tricampeonato do Paysandu. Luizinho das Arábias disputou o clássico até em Santarém. Gol do Remo, Luizinho das Arábias, fazendo o segundo. Nos anos de 1990, o Liberal Esporte, o principal telejornal esportivo da casa, mostrou uma década emocionante aos torcedores paraenses. Que teve de Cacaio se consagrando ídolo no Paysandu, passando por tiroteio no clássico, até a arquibancada ameaçando desabar. Teve ainda o início de um feito que até hoje é lembrado. Podia ser até na Curuzu. Birubiru derrubou o alambrado do estádio do rival e ajudou o Remo a construir a maior sequência invicta do clássico. 33 jogos de tabu. Uma situação difícil, porque a gente ganhava todas as partidas, mas não ganhar um clássico aqui sabe que é complicado. Mas no dia 7 de junho de 1997, o Paysandu voltou a comemorar uma vitória no clássico. Já eram 33 jogos que o Paysandu não vencia o Remo, mas graças a Deus as coisas nesse jogo correram diferente. O Claudeci, nosso goleiro, pegou o pênalti e depois eu recebi um lançamento do lado esquerdo, coloquei a bola na frente, entrei na área, chutei cruzado, rasteiro, fazendo 2-0. E aí eu tive naquele momento a sensação de que aquela angústia do torcedor, aquele sofrimento, uma torcida tão apaixonada, uma torcida que nunca tinha deixado nesse período tão longo o time desamparado, não tinha abandonado o clube, naquele momento estava com a alma lavada realmente. Estava livre daquele sofrimento tão grande, de ter ficado um período tão enorme, sem ganhar o grande rival. E eu fiquei muito feliz de ter participado dessa história, por isso até hoje eu guardo essa camisa com tanto carinho, uma recordação que eu tenho desse momento marcante para mim. Eu tenho certeza também que o torcedor bicolor de um clássico tão grande, não só no Pará, como no Brasil inteiro. Em 2000, poderia ser em amistoso na Escola Superior de Educação Física, Baenão ou Curuzu. O Papão construiu um tabu de 2 anos sem derrota para o rival, o que contribuiu para outro tricampeonato paraense. O Remo voltou a vencer um clássico no novo Mangueirão. E voltou justamente no ano em que conquistou o título de 2004, uma campanha invejável. Campeão vencendo todos os jogos que disputou. Foram 14 jogos, 14 vitórias. Eu costumo dizer que Deus me escolheu para poder vestir a camisa do Clube do Remo, porque isso aí é algo que marcou a vida do clube, em especial a minha vida. Os torcedores paraenses lotavam o Mangueirão para ver artilheiros como Robigol. Ter a oportunidade de fazer gols em Repá, para mim foi uma honra.
Quero agradecer a Deus e agradeço todos os dias por ter vivido esse momento. O barulho no momento do gol é uma coisa inesquecível. Sou muito feliz por ter participado de vários rapazes. E xodós como Landu. Os dois se encontraram em uma final de turno do Campeonato Paraense, em que Landu fez o primeiro gol em clássico, abriu o caminho da vitória do Remo e chutou até a bolsa do fotógrafo. A emoção é tão grande que, felizmente, eu dei um chute na mochila, né? Que depois de ver até me cobrar 20 mil reais, né? Fiquei, poxa, cara, mandando ter esses 20 mil reais, né? Pra poder pagar, né? Fiquei até branco na hora, né? De negão, fiquei branco, né? Fiquei assustado, né? Mas depois de falar que era uma brincadeira. Até o Edmundo lembrou, né? Que eu cheguei no Vasco, né? Ele falou, você é aquele rapaz que chutou a mochila lá no Mandirão? Eu falei, infelizmente foi, né? Infelizmente é. Mas é uma coisa assim. Ele falou o quê? Falou, poxa, até bastante doido, né? Chegamos à década em que estamos. A TV Liberal esteve no Repá Internacional, quando Paysandu e Remo decidiram um torneio no Suriname e contou para todo o Brasil que o Repá é o clássico que mais aconteceu no futebol brasileiro, quando chegou a edição de número 700. Quase 40 anos depois, os Repás continuam atraindo multidões e o Globo Esporte levando tudo até você. Pode ser a invasão de um cachorro, de um diretor, todos os gols, todos os detalhes você vê na hora do almoço aqui na TV Liberal. Muitas histórias legais, né? E continue assistindo aí de camarote todas as histórias dos Repás com a gente aqui no Globo Esporte. E olha, a TV Liberal participou da cobertura de todos os títulos nacionais do futebol paraense. É o que você vai ver amanhã na última reportagem da série, viu? E daqui a pouquinho tem Liga dos Campeões da Europa. Tchau, gente. A gente se vê amanhã.